paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, meus amores. Hoje vamos falar sobre a lição 12. Tem como título: O Mestre nos fez promessas. O texto da lição está em João capítulo 16, dos versículos 5 ao 7, 13 ao 20 e o 33. Vem cá, você já fez alguma promessa? Já cumpriu? É possível que façamos promessas e não cumpramos, o que é contra os princípios divinos. Mas vamos deixar esse assunto para um outro dia, né? Hoje vamos falar das promessas de Jesus. Nele, nós podemos confiar plenamente. Ele nunca vai deixar de cumprir suas promessas. 100% podemos confiar. Bem, o assunto da lição de hoje ainda se encontra no discurso de Jesus depois da ceia. A gente já tem falado sobre isso ao longo das aulas, né? Depois de Lázaro, depois da lição de Lázaro, a gente vem falando sobre o discurso dele, o que ele fez durante a ceia, né? E a lição de hoje é sobre isso também. Ele sabia que a sua morte estava próxima. Então estava ali junto com os discípulos, ensinando-os a fim de prepará-los para os eventos que iriam acontecer após a sua morte. Pois é, a primeira promessa de Jesus foi sobre o Espírito Santo. Mas quem é ele, né? O que ele é? A gente define o Espírito Santo como uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Pessoa? Sim, pois na Bíblia encontramos sobre ele algumas qualidades, características que nós dizemos que uma pessoa tem. Por exemplo, conhecimento e vontades, sentimentos, pensamentos. Também sobre o Espírito Santo, a Bíblia se refere a ele de diversas formas, como auxiliador, consolador, Espírito da verdade e Espírito de vida. Ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Também, antes de Jesus, a descida do Espírito Santo já havia sido profetizada. Vamos ler juntos? Livro de Joel. Pro Joel, tem esse livro? Tem sim. É um profeta menor. Depois de Jeremias, Ezequiel. Tá bom? Vamos lá, vamos juntos. Eu também vou botar aí na tela para vocês lerem. Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Na festa de Pentecostes, a promessa se cumpriu. E o Espírito Santo passa agora a habitar naqueles que recebem, que reconhecem Jesus como único e suficiente Salvador. O Espírito Santo guiou a igreja primitiva, a igreja de Atos, e tem guiado até hoje, não é mesmo? Ele distribuiu dons espirituais que estudamos no trimestre passado, e os sinais e milagres realizados naquele tempo e hoje foram realizados e são realizados por ele. Sabe de uma bênção que veio junto com a descida do Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo. Primeiro, é um revestimento de poder. É diferente de recebê-lo no momento de aceitação, tá? Quando as pessoas aceitam, recebem Jesus como Senhor, o Espírito habita nelas. Mas o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para evangelizar o mundo, evangelizar a toda criatura, né? Com mais poder, com mais ousadia, mais unção. Segundo, é uma promessa para todas as pessoas. E a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar línguas estranhas. Peça o batismo com o Espírito Santo em oração, caso você já não seja batizado, tá bom? A promessa de retorno é a segunda promessa. Jesus, ele deixou claro que voltaria para estar com a sua igreja, com todos nós. Ele também deixou claro que não existe uma data revelada.
tá? Então precisamos estar preparados, porque esse dia vai surpreender muita gente. Estamos falando sobre o arrebatamento. E sobre ele a gente precisa entender que vai acontecer uma transformação. Sim, aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados. E esse corpo que é corruptível, que se corrompe, mortal, que morre, ele será transformado em um corpo glorioso, incorruptível, imortal. E assim poderemos ver o Senhor face a face e estar com ele. E também o arrebatamento é o início da eternidade. A partir daquele momento, a Igreja de Cristo estará sempre com ele, eternamente. E também, a partir do arrebatamento, acontecerá inúmeros eventos que estão descritos lá na carta de João, a carta de Apocalipse, né? Por exemplo, a grande tribulação. Então, Jesus começa a finalizar o seu discurso com o versículo 33. As palavras dele estão nesse versículo. Vamos ler juntos? João 16, 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenho de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus diz que os seus discípulos, e essas palavras servem para nós hoje e para todos os cristãos que foram antes de nós, tá? Diz que teríamos muitas aflições, que eles teriam muitas aflições. E de fato tiveram. Muitos cristãos, inclusive os discípulos, foram mortos pela sua fé em Jesus. Pois é, né? Mas isso não pôde parar nem destruir a Igreja de Cristo. Jesus já havia vencido. Ele venceu a morte, ele venceu o mundo, ele venceu as injustiças, né? Ele venceu a mentira, ele venceu tudo que você pode imaginar. O nosso Jesus venceu. E sobre o mundo, a gente pode destacar na Bíblia pelo menos 3 definições. A primeira seria a criação, né? A natureza, os animais, esse é o mundo em relação à criação. Segunda definição são as pessoas, as nações, as comunidades. A gente se refere ao mundo também dessa forma. E a terceira e última é o sistema pecaminoso, né? Os valores contrários aos princípios divinos. E como cristãos, nós temos desafios a cumprir em relação a essas definições, né? Primeiro, sobre a criação. Precisamos guardar, zelar, cuidar do mundo, da criação. E dessa forma honraremos a Deus, sim, né? Estamos cuidando daquilo que ele criou e deixou para nós. Segundo, a gente precisa evangelizar as pessoas para que elas conheçam esse maravilhoso Jesus que nós servimos e conhecemos. Terceiro, nós não podemos nos conformar. Nós precisamos transformar o mundo, o ambiente em que vivemos, né, com valores divinos. Afinal, somos sal e luz, não é? Nosso Jesus falou sobre isso. Para finalizar, vamos guardar essas palavras de Jesus e toda a Bíblia em nosso coração e aguardar o cumprimento dessas promessas, né? Que possamos estar firmes sempre, diariamente, porque não sabemos o dia e nem a hora que Jesus virá nos ares buscar a sua igreja. E, repetindo o que já foi dito, a partir daquele momento, estaremos sempre com o Senhor. Um domingo abençoado, uma boa semana para vocês. Deus os abençoe e até a próxima aula.